Está posicionado lá em Brasília o nosso correspondente Alivaldo para falar para a gente sobre essa movimentação de ontem em Brasília. Délio, mais uma vez a reforma política não foi votada no plenário da Câmara. E qual é a expectativa agora? Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Alivaldo. E um bom dia ao meu querido Piauí. Olha, eu ouvi uma coisa curiosa ontem de um parlamentar. Segundo ele, parece que uma caveira de burro foi enterrada nesse texto da reforma política, porque tudo está empacado. Já o relator da matéria, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, resolveu entregar aí aos céus. Ele disse que está rezando para a Santa de Virgens para ver se sai essa reforma. Ontem, o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, bem que tentou votar o texto, só que ao perceber que não ia ter quórum para aprovação e por conta de um pedido de impedimento feito pela rede, ele resolveu encerrar a sessão, isso por volta de 9h50 da noite. Só que antes disso, alguns parlamentares já previam o adiamento da sessão. Eu conversei com o deputado Ivan Valente, que é do PSOL de São Paulo, e ele dizia que dificilmente vai ter consenso para isso, né? E fez outras observações. Vamos ouvir o que ele disse. Você teria que colocar 460 deputados, 450, nós temos 430 na casa. Segundo lugar, não há 308 votos para votar a proposta principal deles, que é o distritão, né? E também todas as outras questões, como o fundo, chamado Fundo para a Democracia, o fundão, também precisa de 308 votos. E aí também tem muita divergência para ser acertada. Mesmo o distrital misto não tem os votos necessários. Então, há muita reunião para costurar uma proposta. E é bem possível que nós tenhamos que ficar com as eleições de hoje, proporcionais, retiradas, evidentemente, as coligações proporcionais, que todo mundo é a favor de retirar. Possivelmente não se votará essa semana, ainda, né, os principais pontos do que seria essa emenda constitucional. Olha, eu conversei também com o deputado Ronaldo Lessa, que é do PDT de Alagoas, e nas palavras do deputado, durante a sessão, os parlamentares estão perdidos e com medo. E aí, numa situação dessa, tudo também acaba ficando como está. Vamos ouvi-lo. Se continuar desse jeito, é melhor legislar para outra legislatura, não para a gente. Que seja feito para mais tarde, mas contanto que faça o que precisa ser feito. Nós não podemos ficar adiando uma questão. E também não é bom legislar em causa própria, na verdade, porque aí pode não sair a melhor das propostas. O fundo partidário, houve um recuo total. As pessoas imaginam que ou reduz muito o valor do fundo, que eu acho que aí também não tem muito sentido, tá certo? Ou então não vota esse fundo porque em função da pressão. Eu acho que devia ter coragem, devia os poderes dizer assim, olha, nós vamos abrir mão, nós não vamos onerar nada, pelo contrário. Os deputados estão com medo. Estão com medo. Estão com medo. Essa é a minha avaliação. Deveria fazer o seguinte, olha, cada poder tem que dar sua participação de cota. O Congresso pode baixar as suas despesas, há como baixar despesas, está entendendo? Por exemplo, o Executivo não está mandando uma proposta para ter um teto dos salários mais altos, ter um teto para os salários dos servidores, então baixar aqui. O deputado Rodrigo Maia já disse que não coloca em votação esse fundo de 3,6 bilhões de reais. A ideia dele é que seja criado um fundo, mas que esse fundo seja fixado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. E assim, a cada eleição seja fixado um valor. Só que aí entra outras questões aí que vão ser discutidas. Agora, a estratégia, por enquanto, de Rodrigo Maia é fatiar os principais pontos dessa reforma, votando separadamente o distritão, depois votando o fundo de campanha e também o mandato de 10 anos para os membros dos tribunais superiores. Mas aí entra aí uma guerra entre oposição e situação, porque
O Rodrigo Maia quer votar primeiro o distritão, só que a oposição não aceita, quer que seja votado primeiro o fundo de campanha. E aí nessa queda de braço a gente já sabe que vai ter muita confusão e a votação, que é para continuar hoje, aliás, a sessão de votação, que é para continuar hoje, pode não avançar e pode, inclusive, tudo ficar para a semana que vem. E aí esbarra numa outra questão, que é a questão do prazo. Para que essas regras possam valer para 2018, a reforma da Previdência deve estar concluída até o início de outubro. E aí alguns senadores já estão incomodados, inclusive o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, porque ele acha que se essa reforma avançar na Câmara, o Senado vai só chancelar o que foi decidido na Câmara. Quer dizer, aquele papel de revisor do Senado, na prática, não vai acontecer, porque aí vai caber ao Senado apenas confirmar o que os deputados já decidiram. Nádia. Muito bem, Délio Rocha. Ótimo trabalho, parabéns, obrigada pela participação mais uma vez aqui no Notícia da Manhã. Um ótimo dia para você, o nosso cinegrafista Gralha Júnior, lá em Brasília. Mas os senadores, Elivaldo, Délio falava aí de que o Senado pode apenas validar o que a Câmara aprovar em 2 turnos, mas os senadores não estão dispostos a muitas coisas, como o próprio senador Eunício ontem voltou a dizer que, por exemplo, alguns pontos são inegociáveis. Esse fundão também de 3,5 bilhões, o Senado não vai aprovar. Financiamento privado de campanha, o Senado não vai aprovar também, não vai nem analisar, segundo o presidente. Nádia, qualquer mudança que o Senado fizer no que for aprovado na Câmara, essa mudança terá que voltar novamente para tramitar na Câmara. E não vai ter tempo, não é? O prazo é 7 de outubro, exatamente, né? por isso que o senador Ciro foi claro. Então, assim sendo, o tempo vai passando, vai chegar para o Senado só para dizer assim, tudo bem, ok, para poder valer para a próxima eleição, né? O certo é que a reforma política, ela disse até agora, veja só, desde 2014, 2015, a reforma política é discutida na Câmara e no Senado, e até agora não foi feito absolutamente nada. Como é que ela vai ser concluída, ainda que parcialmente, num período tão curto? Então, a opinião do deputado Ivan Valente pode até não prevalecer lá, porque do PSOL é um partido pequeno, mas ela tem sentido na medida em que se mudasse drasticamente regras eleitorais, não vai ter o consenso mínimo para garantir a aprovação no plenário, que exige 308 votos por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Nádia, posse de prefeito no Piauí. Foi segunda-feira a posse do prefeito de Miguel Leão, a pequena cidade de Miguel Leão, no Médio Parnaíba piauiense. O prefeito Roberto Arelião tomou posse numa solenidade bastante concorrida, mas chamou atenção essa foto, Nádia, porque tem desdobramento político. Veja só que assédio do PP ao prefeito e ao vice Gonçalo, que é filiado ao PP. O prefeito Robertinho, como ele é mais conhecido lá no município, ele é filiado ao PR, mas há quem diga que ele já está de malas prontas, ficha preenchida e até abonada pelo senador Ciro Nogueira para mudar do PR para o Partido Progressista. Aí a gente percebe claramente a presença ostensiva com Ciro Nogueira, Iracema Portela e Júlio Arcoverde, progressistas que é presidente a cúpula do PR, foi lá na pequena Miguel Leão prestigiar, do PP, foi lá na pequena Miguel Leão prestigiar a posse do prefeito e vice que foram eleitos no dia 6 de agosto numa eleição complementar lá no município. Obrigada, Elivaldo, que volta daqui a pouco ao meio-dia no Jornal do Piauí com Gelson Jordani, já na coluna Tempo Real. Com certeza, Nádia. Um abraço. Obrigada, Elivaldo. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã.